Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar em pé? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz hoje, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Não tem ninguém bonito aí? Pode olhar para mim aqui, então eu deixo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Deus está nesse ambiente. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 57. Grande é Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém e amém. Incline a sua cabeça, pegue na mão de alguém que esteja do seu lado e aperte a mão da pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que a noite de hoje será uma daquelas noites que jamais esqueceremos. O céu está aberto sobre a Assembleia de Deus do Brás, meu Pai. Os seus filhos que atravessaram a cidade de São Paulo para estarem aqui conosco hoje, vieram na expectativa de um milagre. E eu tenho certeza que o milagre que eles vieram buscar, eles vão levar para casa. Daqui a alguns momentos este ambiente ficará possuído pela sua presença, meu Deus. E quando a sua presença se manifestar na plenitude dela, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá salvação de almas e cura divina. Então, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja, Senhor, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui vai descer. O segundo pedido que faço é um pedido de atrevimento. Abre a porta do céu e mande anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos tragam brasas tiradas do seu altar, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele nesta noite, Senhor, porque nós queremos sentir a sua presença nesse ambiente. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é muito bom. Glória a Deus. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, obreiros de Deus, para a noite de hoje Deus preparou um banquete daqueles que quando a gente come temos força para caminhar mais 40 dias pela terra. É claro que tudo depende da sua fome. Eu não sei se você está com muita fome de Deus hoje. Quem está com fome de Deus nessa noite? Deixa eu ver. Então aproveite que a mão está aí para cima. Já coloque a mão no ombro de alguém do seu lado. Já vamos começar fazendo loucuras. Agarre o ombro do irmão com carinho e chacoalhe ele até ele ficar irritado. Diga: Deus te trouxe aqui hoje para sacudir a sua fé, para reforçar a sua fé, e o céu será o seu limite nessa noite. Posso ouvir um grito de glória dessa igreja aqui bem forte? O livro de Atos dos Apóstolos também deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque eu vejo mais o Espírito do Senhor se manifestando na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, do que as próprias manifestações humanas.
No livro de Atos nós temos o início da igreja cristã. Podemos chamar que é o livro do aniversário de fundação da igreja. Atos capítulo 2 marca o início da trajetória desta igreja, que já fora chamada de o caminho, depois de cristianismo. E por aí afora nos deram 1 milhão de apelidos. Quando eu abro o livro de Atos dos Apóstolos, eu começo aqui a enxergar o sonho de Deus para a sua igreja, e vendo que Deus não encontra barreiras quando Ele quer fazer a sua palavra ser projetada. Ele havia levantado 12 homens sobre a terra. A bem na verdade que um deles fracassou no meio do caminho e se matou. Mas os outros 11 haviam recebido dele uma incumbência. Em Atos capítulo 1, na ascensão de Cristo, Jesus deu a eles uma palavra: vão para Jerusalém e aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da... Não ouvi, até os confins da... Mas a igreja naquela época foi atingida por um vírus maligno, que fez com que a sua liderança se engessasse, fez com que os santos homens, eu não tiro deles o mérito da sua santidade, mas fez com que esses santos homens que estavam à frente da igreja limitassem a visão. Limitando a visão, Pedro e aqueles que estavam à frente da igreja chegaram à seguinte conclusão: a salvação é só para os judeus. Como eles pensavam que a salvação era só para eles, Pedro demarcou o espaço físico e geográfico onde estavam os judeus e enviou missionários para plantarem igrejas naquelas cercanias todas. E quando toda a região onde a língua hebraica era falada, onde o judaísmo era ensinado e pregado, fora atingida pelo poder da palavra, pensavam eles que já tinham terminado todo tipo de ação que Deus havia lhes proposto. E é por isso que no começo de Atos, logo no começo, nós vemos os crentes venderem tudo que tinham e trazerem aos pés dos apóstolos e depositarem ali, porque na mente dos apóstolos eles haviam executado a ordem de Cristo. Eles atingiram Jerusalém, atingiram Samaria, atingiram a Judeia, mas esqueceram os confins da terra. E como esqueceram os confins da terra, não se preocuparam com os gentios, não se preocuparam com os pagãos, não se preocuparam com os gregos que adoravam a 1 milhão de deuses estabelecidos pela sua mitologia. Como Pedro teve o seu coração endurecido para as outras raças, Deus teve que aplicar o plano B. Deus sempre tem o plano B. Deus nunca é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, Deus não. Quando Satanás começou a dar gargalhadas no inferno dizendo: pronto, Pedro entendeu que a mensagem era só para os judeus, esqueceram dos confins da terra. Quando ele pensou que ia levar todos os restantes de almas para o inferno, vem Deus na contramão da avenida e procura um ícone, procura um modelo, procura alguém para propagar a fé cristã. Só que o caminho que Deus percorreu foi um caminho perigoso. Eu disse que foi um caminho... Não ouvi direito? Estou meio surdo. Pergunte por quê? Porque Ele fez aquilo que nenhum de nós teríamos coragem de fazer. Deus fez aquilo que todas as companhias de crescimento, ou de estudo de crescimento para empresas, ou etnias, ou mesmo altas religiões, jamais aplicariam. Deus pegou a contramão da avenida. Deus levantou um homem para ser o maior garoto propaganda do meio do cristianismo. Mas ao invés de Deus pegar um santo, ao invés de Deus pegar alguém que havia tido uma experiência sublime por piedade, por carinho, por ser devoto, por ser santo, ao invés de Deus pegar uma pérola do cristianismo, alguém nascido nesses anos em que Pedro ensinara a igreja e fizera a igreja de Jerusalém crescer, Deus fica sondando a terra até encontrar um homem de 1,5 metro, com uma cabeça gigante, calvo. Há quem diga que ele tinha problema nas vistas ao ponto de ser caolho. E há quem diga também que ele tinha problema na sua coluna, mancava da perna por causa da sua queda no caminho de Damasco. Eu estou falando de... Não ouvi? Acotovela o seu irmão aí, diga: conhece Paulo?
Ó, tem gente que nem para se mexer presta. Ô, racinha. Acotovela o seu irmão, diga para ele: conhece Paulo? O som do piano está muito alto ainda, um pouquinho mais baixinho. Deixa eu te apresentar Paulo. Quando Paulo foi vocacionado por Deus, ele não era um velho, como muitas pessoas pensam. Ele era jovem. O texto que eu li prova que ele era jovem. E a palavra jovem era aplicada para um judeu que tinha de 30 anos para baixo. Possivelmente ele tinha os seus 30 anos de idade. E ele agora estava em cima de um cavalo assistindo à execução do primeiro mártir da igreja cristã, como linchamento. Ele assistiu em loco a pregação de Estevão. E ele viu aquele diácono. Eu disse que ele era o quê? Não ouvi direito? É interessante falar sobre isso aqui. Ele viu a pregação de um diácono que não era presbítero, não havia sido reconhecido como evangelista, não havia sido chamado para ser pastor, não havia sido chamado para ser bispo. Ele ouviu a pregação de um diácono que foi levantado para cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria divina. Em Atos capítulo 6 você vai ver a vocação dele. E aprove a nós escolhermos homens como Estevão, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E como levantar esse diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Ele buscava as oportunidades. E quando deram uma trela para Estevão, Estevão abriu aquele bocão dele. E ele falou de Jesus com uma propriedade tão grande que eu acho que Pedro teria dificuldade de fazer. Penso que João teria dificuldade de fazer, porque a pregação de Estevão é uma pregação erudita. Ela é carregada de conhecimento, só que muito mais do que conhecimento. Ela era carregada de uma unção tão grande, que a Bíblia diz que todos os que ouviam Estevão, parece que tinham comichões nos ouvidos, e eles começaram a tremer de raiva e de ira. E eu fico feliz por isso, porque é isso que a pregação do Evangelho tem que provocar no ser humano, porque ela vai contra tudo aquilo que o ser humano faz. Diferente do Evangelho que nós ouvimos hoje, que é um Evangelho pregado para almofadinhas, que é um Evangelho muito fácil, muito doce, é um Evangelho muito sensível, um Evangelho pregado para Barbies de Jesus, um Evangelho que massageia o ego, que faz a pessoa se sentir um semideus, ou o quarto membro da Trindade. Evangelho talvez que você veio até aqui para ouvir, mas infelizmente eu não vou falar sobre ele hoje. Nós estamos aqui numa campanha onde nós estamos resgatando o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é aquele que deixa a pessoa desconcertada. Eu quero nessa noite te deixar com raiva aqui. Eu quero ver você ficar com vontade de pular no meu pescoço nessa noite. Porque você entrou dentro de uma Assembleia de Deus, e dentro de uma Assembleia de Deus você tem que estar preparado para apanhar um bocado. Porque pregador assembleano que preste, anda com o chicote de João Batista na mão, e quando Jesus manda, ele solta a lapada. E se você não gosta de apanhar, nem gosta de barulho, ainda dá tempo de ir para casa assistir a novela Caminho das Índias. Se ficar comigo aqui, eu te levo para outro caminho hoje. O caminho da graça e da santidade que há no Deus de Israel. O Evangelho de Estevão mostrava o pecado dos homens. O Evangelho de Estevão mostrava que eles eram assassinos, que eram arrogantes, que eram hipócritas. O Evangelho de Estevão mostrava que eles eram fariseus. Aqui estava o maior pecado deles, fariseus. Eram santos aos seus próprios olhos, eram puros aos seus próprios olhos, por causa do tamanho da roupa, por causa do tamanho do cabelo, por causa do tamanho da língua, e por causa de um monte de tamanhos mais. Eram hipócritas que coavam um mosquito e engoliam um camelo, que pegavam uma pessoa por causa de pecados pequenos e singelos, como por exemplo um homem que viu o burro dele e o jumento cair dentro de um buraco, e só porque era sábado ficaram todos lá santos olhando assim: você não pode tirar esse jumento daí. E o homem dizendo: por que não? Porque hoje é sábado, e no sábado nós temos que ser santos aos olhos de Deus. Mas que dias depois pegaram um outro homem num ato de adultério e ignoraram o adultério do homem. Só pegaram a mulher para Cristo para apedrejá-la, porque naquela época só havia adultério para mulher, não havia adultério para homem. Eram hipócritas, como bem disse Jesus. Os homens puros daquela época eram sepulcros caiados, tinham aparência de piedade, mas se abrissem a boca só saíam coisas horríveis. Eram defuntos ambulantes. Para esses homens Estevão não teve pena. Ele pregou um evangelho com muita vitalidade, com muita fé e muita veemência, muita propriedade.
ele sabia que estava pisando em casca de ovos. Ele sabia que não receberia nem aplausos, nem seria ovacionado pela multidão. Ele sabia que aquilo estava fazendo a diferença entre viver e morrer. Mas ele não teve a sua vida por merecimento. Naquele momento ele cumpriu a sua chamada. E os homens levantaram pedras e mataram Estevão. E todos que apedrejavam alguém na rua chegavam perto para ouvir a pessoa falar palavrões, porque a pessoa com certeza ou falaria palavrões ou amaldiçoariam aqueles que estavam jogando pedras. E isso era combustível para inflamar a multidão, que quando ouviria palavrões e impropérios, pegariam mais pedras e matariam a pessoa mais rápido. Mas eles pegaram um homem diferente. Quanto mais pedrada jogavam nele, mais esse homem adorava. Quanto mais pedras jogavam nele, ele olhava para cima e dizia assim: Pai, não impute sobre eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Oh, coisa linda, só 2 homens da Bíblia falaram isso. Um foi o Criador, Jesus de Nazaré, e o outro é o seu discípulo, que está indo pelo mesmo caminho dele. Isso é ter honra. E não bastasse isso, quando eles esperavam uma palavra de maldição, ele olha para o céu e grita: eis que vejo os céus abertos, e Jesus está sentado à destra de Deus Pai lá em cima. Foi a gota d'água. Arrebentaram ele nas pedras, arrebentaram a sua cabeça, destruíram o seu corpo, moeram os seus ossos. E se não bastasse isso, levaram ele para uma espelunca de um morro e jogaram ele lá de cima. E a Bíblia diz que havia um certo moço com autoridade, com patente no seu braço, que estava assistindo aquilo em loco. Um jovem chamado Saulo. Qual era o nome dele? Saulo tinha poderes nessa época para parar aquilo. Ele poderia, com uma palavra e um gesto, dizer assim: não façam isso. Ele poderia ter impedido aquela alma de morrer. Mas ele estava tão cego pela religião, ele estava tão cego pela decadente religião que ele professava, que ele era capaz de matar pela fé dele. Mão direita para cima, um carinho nas costas do irmão, diga para ele: vai doer só um pouquinho. E eu também. Pense num povo que tem o espírito de Paulo, que tem a síndrome de Paulo, antes de ser Paulo, síndrome de Saulo, síndrome de achar que por causa da piedade, da santidade, da pureza da igreja dele, ele pode matar qualquer um. O que tem de gente assim no nosso meio? O cidadão não ganha uma alma para Jesus, o cidadão não tem condições de dar um testemunho de Jesus para ninguém, mas ele não pode ver alguém dentro da igreja que não está dentro dos conformes da mente dele, que ele é o primeiro a usar a língua como uma arma felina para matar. É claro que esse povo não está aqui, eles vão assistir depois pela televisão e por essa fita que vai ser divulgada. Esse tipo de gente nem vem aqui. Pergunte por quê? Porque o pregador não presta para eles. Pergunte por quê? Porque o pregador não prega com gravata, porque o pregador esticou o cabelo, porque o pregador é muito para frente. Ele só se preocupa com a aparência da pessoa. E eu quero que essas pessoas se lasquem lá nos quintos dos infernos, porque o meu Cristo tem muito mais do que a aparência do homem para cuidar. Ele está olhando para dentro da sua alma nessa noite, está tentando ver se tem vida aí dentro, se tem vitalidade dentro da sua alma. Porque do que adianta você ser só uma embalagem bonita e o conteúdo não prestar para nada? Não conte para ninguém. O que tem de gente com a data de vencimento extrapolada, a data de validade já foi embora, mas a aparência continua bonita, mas por dentro não presta para mais nada. Diferente desse menino aqui, posso parecer um Fusquinha 66, caindo aos pedaços, mas o tanque tem combustível, eu dou partida, eu vou embora. Agora dá uma olhadinha para o seu lado, possivelmente você vai encontrar alguém parecendo um carro importado, desses carrão bonito, igual tem o pastor Levi, desses que quando você liga parece uma Ferrari, tem aparência de piedade bonita, mas não anda mais do que 10 quilômetros, porque o tanque não tem combustível. Nessa noite Deus transformará essa igreja num grande posto de abastecimento. Prepare o seu veículo aí, porque hoje o seu veículo não corre, hoje ele vai voar na presença do nosso Deus. Tem alguém que concorda comigo aqui? Dá um grito para eu me sentir acompanhado. Que Deus repreenda esse espírito maligno que existe no meio das grandes igrejas.
nas pequenas não, porque estão começando agora, mas possivelmente serão atingidas quando forem grandes também. Porque as igrejas, quando são grandes demais, os seus líderes pensam que podem manipular todos. Ontem eu pregava num evento lá no estado da Bahia, e o irmão estava triste, chorando. Eu disse: por que o senhor está triste, querido? Ele disse: pastor, porque os pastores aqui da igreja foram para o púlpito e disseram: se alguém for naquele evento, eu vou excluir. Como é que um pastor tem coragem de falar que vai excluir um membro de uma igreja, porque ele não foi na igreja dele naquele dia, porque ele foi em outra igreja? Se fosse para ir ver o Zezé de Camargo e Luciano, eu teria que pensar, e olhe lá ainda. Agora, como é que um pastor tem coragem de excluir uma pessoa que vai numa outra igreja para ouvir um outro pregador? Para mim, isso revela duas coisas. Primeiro, esse pastor já não tem mais contato com Deus, porque ele esqueceu que a igreja não é dele, a igreja é de Jesus Cristo. E a palavra excluir ou excomungar significa arrancar do rol de membros, tirar da pessoa a oportunidade dela tomar a ceia, dela executar a chamada pela qual ela foi chamada. Se você congrega numa igreja onde o seu líder faz ameaças de cima do púlpito, sai de lá, cai fora. Você não é fantoche, você não é um boneco. Deus não quer que você siga ele por imposição. A autoridade é o respeito, autoritarismo não. Eu respeito homens que têm autoridade divina. Agora, autoritarismo, pense duas vezes. Vai ficar debaixo de um lugar desse? A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, sereis. Não ouvi direito, sereis? Ou tem uma segunda coisa que eu acho que é porque tal lugar, o capim está tão seco, e a água já não é mais tranquila, e o medo deles é que essa ovelha vá num outro aprisco e encontre lá, pastor Levi, um capim verdinho e uma água tranquila, porque aí não tem quem segura. Não tem quem segura. Ovelha com fome encontrou um aprisco que tem capim verde, ele vai e fica. Estou falando mentiras aqui ou estou falando verdade? Então, em nome de Jesus Cristo, comece a olhar para o seu corpo espiritual e veja. Por que você acha que pessoas passam a semana inteira esperando o culto de segunda-feira para virem aqui? São crentes que estão vivendo num estado de inanição. Não tem alimento. O alimento que tem é um alimento que não dá sustância. Mas a lavagem cerebral feita na cabeça do crente é tão grande que ele continua indo para lá. Porque dizem: não, você tem que permanecer onde você foi chamado. As pessoas manipulam palavras. Em nome de Jesus, seja inteligente. Se você está vendo que você está morrendo, cai fora. Cai fora. Conselho: vai esperar morrer. Escapa, tu e tua família, e procura um lugar onde Deus ainda opere. E se você não tem outro lugar para ir, toda segunda-feira nós estamos aqui. Venha abastecer sua alma aqui. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Mas deixamos o espírito de Saulo para lá. Eu quero falar do espírito de Paulo. Porque esse moço, depois que viu Estevão morrer, e pegaram a roupa de Estevão e jogaram nos pés dele, ele conseguiu cartas das mãos dos maiores religiosos de sua época. E essas cartas vinham assinadas tanto pelo sacerdote judeu, quanto pelo governador de Roma. Isso dava ao homem legalidade, Bauer, para matar, destruir, acabar com vidas, não interessa a idade, de crianças a velhos. Como tem o selo de Roma na carta, eles estão dizendo assim: eu estou indo contra pessoas que estão levantando não apenas uma religião, estão levantando aqui uma religião que estão proclamando o seu Deus como rei, e rei só é César. Por isso Roma autorizava. E como os judeus autorizavam, porque o sacerdote assinava a carta, ele estava dizendo: pode acabar com isso aí, porque isso não é religião, isso é uma seita, isso é uma heresia, isso vai te levar para o inferno. Ele estava resguardado pela autoridade espiritual que o regia e pela autoridade política do seu tempo. Quem podia segurar esse homem? Nem Pedro teve coragem de encarar esse baixinho. Nenhum dos grandes homens da igreja, que até paralíticos levantavam, tinham coragem de encarar esse baixinho. A fama dele não era nada boa, porque ele era uma pessoa amarga, ele era uma pessoa doente. A doença dele, as necessidades da alma dele, os traumas que ele carregava na vida, fizeram ele ir para dentro de um judaísmo, para dentro de uma religião, e se tornar beato daquele lugar. Geralmente é isso que acontece com o ser humano quando tem muitos problemas. Ele pega o seu coração e devota em uma igreja, porque ali ele encontra o alívio para suas almas.
Só que Paulo entregou o alívio da sua alma numa religião que dava a ele o direito de matar. E qualquer religião do mundo que dá o direito de matar alguém, seja amaldiçoada e seja anátema, porque a vida é um dom de Deus. E a vida, nesta vida, só pode ser vivida uma única vez. Então viva da melhor maneira possível. Quando eu vejo a ira e a fúria desse moço, antes de chegar na sua conversão, eu preciso aqui falar sobre os problemas dele, crises internas. Ele era um rapaz feio, era pequeno demais para o padrão da sua época. Era um homem que tinha uma cabeça gigante. E não sou eu quem digo isso, são os livros que dizem isso. Livros datados da época dele. Ele era erudito em palavras, porque o que faltava em beleza física para ele atrair a atenção das mulheres, porque todo ser humano, homem ou mulher, vive para encontrar uma cara metade. Pode falar o que for, pode falar que você busca riqueza, que busca glamour, que busca fama, mas antes de tudo isso, toda pessoa busca alguém para terminar os seus dias ao seu lado. Mas ele era um homem isolado, porque a sua aparência era uma aparência que não agradava. Ele vinha de uma família rica, porque para estudar na universidade regida pelo Dr. Gamaliel, tinha que ter cacife, tinha que ter lastro. Ele tinha riqueza, ele tinha anéis de formatura que deram a ele direito de estudar línguas. Quando ele, convertido, escreve a carta aos Coríntios e diz: eu falo mais línguas do que todos vocês, ele não está falando do dom de línguas, ele está falando sobre línguas da terra. E foi para isso que Deus levantou ele. Porque Pedro, João e a patota toda de Jesus, a escola apostólica de Jesus, só sabiam falar o hebraico. Mas o mundo tinha outro idioma, que era o idioma dos gregos. E Jesus precisava de alguém que sabia falar grego para pegar para os gregos. E aí, só ele, o baixinho. Por causa de suas crises interiores, por ele não ter sido um ser humano aceito no seu tempo, por ele não ter encontrado alguém para terminar os seus dias ao seu lado, isso gerou nele traumas, e ele pegou todas as suas dores e verteu para dentro de uma igreja, e lá ele usou da pior maneira possível, assassinar seres humanos. Mas a Bíblia Sagrada diz que caminhando ele pelo caminho da cidade mais antiga existente no mundo até hoje, que é a cidade de Damasco, uma luz explodiu diante dos olhos dele, porque ele estava em trevas. Quantas pessoas são religiosas, estão dentro de uma igreja, mas estão em trevas. E às vezes é preciso que num culto como esse, a glória de Deus exploda diante dos olhos dele, para as escamas caírem dos olhos. E eu poderia aqui pegar uma vertente, ou melhor, 7 vertentes para poder falar, e a gente ia até meia-noite. Eu, salvo do catolicismo romano pagão, me converti ao cristianismo evangélico, me encontrei com Jesus e fui batizado com o Espírito Santo. Mas mesmo no cristianismo evangélico eu precisei de libertação. Precisei me libertar daquilo que eu chamava de religião fiel, daquilo que eu chamava de doutrina de Deus, e que fui descobrir com o tempo que não eram mais do que costumes de homens. E costumes de homens fazem o caminho do céu, que já é estreito, se afunilar. E quando você descobre que tudo que você vinha fazendo era errado, você quer de uma vez por todas tentar recuperar o tempo. E a igreja para a qual estou pregando, você sabe que é muito sério isso. Hoje eu estou dentro de uma Assembleia de Deus, e nós estamos vendo aí os cinegrafistas fazendo um trabalho de primeiro mundo. Mas na mesma igreja onde você está hoje, há 40 anos atrás, se falasse em televisão, a pessoa era morta. Hoje você está sentado dentro de uma Assembleia de Deus e a irmã do seu lado está bonita demais, dá uma olhadinha para ela, você vê que ela gastou bastante dinheiro com esse negócio de deixar o cabelo mais loiro, né? Olha aí, sente o perfume do irmão. Há 30 anos atrás, crente nem perfume usava, porque era pecado. Pior não era isso, pior era nos casamentos há 40 anos atrás, pergunte por quê. Na noite de núpcias era um sangue de Jesus para ter poder. Apagava a luz, o marido encostava a perna da mulher, achava que era um homem, que a mulher tinha mais cabelo na perna do que ele, porque era pecado raspar a perna. Então mesmo a nossa fé, ela é progressista. Mesmo a nossa fé, ela vai se adaptando. E nós começamos a entender que podemos ser modernos, sem ser mundanos. Oh glória, essa palavra é bonita, pega ela. Podemos ser modernos, sem ser mundanos.
podemos ser bonitos, estudados, poliglotas, podemos ter o QI avantajado, podemos ter anéis de formatura no dedo, morarmos na zona sul da cidade, andarmos de carro importado e ainda entrarmos no reteté de Jesus. Isso é progresso. É isso que Deus faz com a gente, Ele vai emancipando a nossa mente. E eu fico perguntando, Jesus, até quando essas coisas vão continuar? Um dia desse, Levi, não faz tempo, tem uns 5, 6 meses eu pregava em Minas Gerais. E na hora do almoço, eu muito alegre, do meio de manhã, peguei de manhã, na hora do almoço, fui brincar na mesa. Pastor, cadê a pretinha, né? Cadê a Coca-Cola? Irmãos, quietaram na mesa. Eu falei besteira. O pastor me chamou num cantinho e disse, pelo amor de Deus, eu excluo os membros que tomam Coca-Cola. Hoje, século 21, tem 6 meses. Eu falei, por quê, pastor? Ele disse, porque a Coca-Cola contém cafeína. E a cafeína é uma droga. Ele tem lá as suas razões. Mas daí, proibir o povo, excluir, é exagero. Mas então, quantas pessoas precisam ser libertas? Quantos crentes estão com o seu dedo afundado no fundo do rio? Eles estavam numa vida seca, aí entraram no rio de Deus. Aí quando veio água pelos pés, eles achavam que eram bambambãs, mas Jesus sempre grita, vem, é mais profundo. E aí receberam água pelos joelhos e achavam que já conheciam tudo. Aí vem Jesus e diz, vem, é mais profundo. Aí estão com água hoje pelos lombos, mas não é. Tudo que Deus tem mais. Diga para o seu irmão, Deus tem mais. Diga, só que para ir além do lombo, você tem que tirar o dedo do fundo do rio. E tem que se jogar nas águas e afundar nela. E se envolver com Jesus de uma maneira íntima e pessoal. Tem que ir além da placa denominacional. Tem que ir além da homilia falida dos cultos de domingo. Tem que ir além daquilo que é pregado como homilética sagrada e santa. Tem que ir além daquilo que é chamado de ética. Porque a ética do Espírito é outra. A ética do Espírito é ver você com lágrimas nos olhos e um grito de louvor aqui dentro dos lábios. Essa é a ética do Espírito. Quantas pessoas piedosas eu conheço, sagradas, sacras e santas, não vivem, vegetam. Porque o único momento que vivem é o momento em que estão dentro da igreja. Mas Deus não é egoísta. Eu disse que Deus não é o que, igreja? Grite mais alto, Deus não é. Deus não quer que o ser humano viva só para Ele, só nele, e nele, e viver só para Ele. Deus não quer que você seja um beato. Porque beatos de igreja começam a amar mais a igreja do que a doutrina e a lei de Deus. E começam a matar as pessoas. O que eu conheço de gente que nunca ganhou uma alma, mas que quando o pastor apresenta alguém para ser excluído no culto, quando o pastor diz, a igreja diz amém, todo mundo levanta com as mãos para cima, amém, está excluído, nós aceitamos. E tem gente que diz assim, já vai tarde. Como se fosse ele que tivesse morrido na cruz. Como se ele tivesse uma cicatriz na mão, ou no lado direito. Como se ele tivesse passado 3 horas na cruz agonizando. A ponto de morrer, ter que arrumar força nas mãos, segurando os pregos e trazer as costas para trás, para não morrer de asfixia. Até onde vai a nossa capacidade de entender Deus? Até onde vai a nossa fé? É por isso que o mundo não se converte à fé evangélica. Porque faltam ensinadores que tenham coragem de falar o que eu estou falando aqui. E eu entendo, porque a maioria tem dificuldade de pregar isso lá pelos rincões, pelos interiores, porque eles têm medo de perder o seu pátio eleitoral. Querem fazer exatamente como faz a política brasileira no norte e no nordeste. O maior pátio eleitoral do país é norte e nordeste. O norte e nordeste define qualquer eleição. Pergunte se eles querem fazer escolas e universidades lá. De jeito nenhum. Mas toda família pobre recebe uma cesta básica na mesa. Porque o pobre, de barriga cheia e cabeça vazia, vota em qualquer um. Mas dê a eles o direito de conhecer a verdade, para você ver se eles vão permanecer na mentira. Existem igrejas que fazem isso. Não tem coragem de falar as verdades, que são verdades. Preferem ver os seus crentes morrerem, só para não perderem o seu poder. Mas eu desafio nessa noite, que cada crente aqui, ao sair por aquela porta, saia como uma autoridade profética.
Saia com uma unção para quebrar os grilhões que prendem muitas pessoas. E você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando de mundanismo, não. Eu não estou falando para você ser mundano. Não estou falando para você partir para o lado do liberalismo. Não é isso. Eu estou falando para você dar uma chance às pessoas de sentirem Deus de verdade. Eu não quero que as pessoas entrem aqui dentro e pensem que para servir a Deus e para sentir Deus e para receber milagre, cura e batismo com o Espírito Santo, eles tenham que andar na mão com um chicote e ficar se autoflagelando, e ficar se batendo, e ficar se sacrificando. Quem quer ver o corpo cortado é Baal. É Baal que manda os seus profetas cortarem e retalarem o seu corpo. O Deus de Elias não. O Deus de Elias quer ver uma oração de 57 palavras, mas que saia daqui, ó. Que saia daqui, ó, daqui. Liberta outros. Você não sabe o preço que eu paguei por causa do meu cabelo. Levi, pense no inferno se levantando. Não, entre na internet, procura lá. É um demônio. 400 mil pessoas todos os dias falando do meu cabelo. E as pessoas dizem para mim: você é um bocó, por que você não ficou do jeito que você estava? Porque não é você que o povo chamava de Beto Barbosa. Pastores, Marco, é um Deus nos acuda, Marco. Cezinha, eu chegava nos lugares e a pessoa dizia assim: ô, adocica. Há uma raiva. Não era você que chamava de urso do cabelo duro. Chegavam a me chamar de Capitão Caverna, pô. Um dia uma cantora chegou em mim, muito famosa do país, e assim: você não precisa disso. Ela e o marido. Você não precisa disso, você tem fama, você move uma juventude, você tem as melhores agendas, você não precisa caçar confusão. Por que você é encrenqueiro? Eu disse: eu não sou encrenqueiro. Eu disse: eu não tenho culpa de Deus ter me levantado como uma voz profética. Ela falou: por quê? Eu disse: porque eu cansei de ser igual a você, moça. Ela disse: como? Eu prego com você pelo país inteiro. E você tem um guarda-roupa para cada igreja. Na igreja que pode, você vai de calça. Na igreja que não pode, você vai com uma saia lá no pé. Na igreja que não pode, você vai com o cabelo aqui, assim. Na que pode, você vai e faz luzes para ir nela. Mas pelo menos ninguém me persegue. Eu disse: pelo menos você não faz a diferença. Eu posso ter apanhado um bocado, mas o que eu pus de cabeça para funcionar, o que eu servi de exemplo para libertar, o que teve de gente que começou a olhar: calma aí, então quer dizer que isso aí não atrapalha, porque ele esticou o cabelo, mas continua sendo uma labareda de fogo quando prega. Ele abre a boca e sai palavras que salvam, que curam, que libertam. Até quando você vai ser só um Zé Mané? Me diga aí. Até quando você vai ser uma Maria, vai com as outras e dizer amém para tudo? Está na hora de você ser uma voz. Quando eu era garoto, estava me dedicando à palavra, eu imitava todos os pregadores que você possa imaginar, porque a minha voz é rouca, e a voz rouca ela é privilegiada. Eu tenho condições de imitar vozes. E eu imitava todos os pregadores da minha época. Só que quando eles pregavam, caía fogo na igreja. E quando eu pregava, caía uma tristeza na igreja, E eu perguntei um dia: Deus, por que eu falo igual eles, do jeito deles, não acontece nada? O Senhor disse para mim: porque eu não te fiz para ser um eco. Deus não quer que você seja um eco. Deus quer que você seja uma voz. E se você quer isso para a sua vida, levante a mão, porque eu vou orar. Mas se segura, porque com a bênção vem as pancadas. Mas com as pancadas vem a experiência. E com a experiência vem a intimidade com Deus. Eu profetizo que Deus vai te levantar com uma unção de um trator de esteira. Ou Satanás sai da sua frente, ou você atropela ele depois dessa noite. Só quem crê nisso dá um grito para acordar a capital inteira. A última vez que eu me reuni com os meus líderes das Assembleias de Deus aqui do Belenzinho, em São Paulo, com a turma da alta patente, se reuniram, que tinha intimidade comigo, eles perguntaram assim para mim: você odeia a Assembleia de Deus, né? Você quer desgraçar a gente, né? E eu chorei, porque eu disse: que pena que eu fui incompreendido.
eu disse, eu amo a minha igreja. E eles falaram, então por que você faz isso? Você dá mau testemunho para os nossos jovens. Uma hora você aparece com um cavanhaque, uma hora você põe uma lente de contato verde, outra hora você estica o cabelo, outra hora você vai pregar com um terno vermelho. E eu disse para eles, eu fui incompreendido. E eu falei, a minha intenção é o contrário. É porque eu venho de uma época dos maiores eventos de juventude do país. Os grandes congressos das Assembleias de Deus de todos os segmentos. Eventos que paralisavam cidades e estados inteiros. Que já não existem muitos mais. A Assembleia de Deus do Brás é uma das poucas que ainda guarda essa cultura de congressos de jovens. Os congressos acabaram pelo país. Pergunte por quê? Acabaram os jovens da Assembleia de Deus. O jovem fica na igreja até os 15 anos, porque a mãe e o pai estão segurando. Mas depois da televisão, da internet, da universidade, acabou. Nós enchemos todas as outras igrejas. Nós hiperlotamos as igrejas neopentecostais. Nós hiperlotamos as igrejas que são aí hoje grandes no país, porque os nossos jovens encontraram lá uma válvula de escape, uma maneira de respirar. E eu disse para eles, eu quero que os jovens olhem para mim como modelo, e me vejam que eu sou assembleiano roxo, mas sou um assembleiano moderno, e continuo cheio do Espírito Santo. Eu quero que os jovens da Assembleia de Deus olhem para mim e dizem assim, não, eu não preciso sair da Assembleia de Deus para ser feliz, para ser livre, para ter felicidade. Eu posso ser feliz dentro da minha igreja mesmo. É só por isso que eu apanho. Porque Deus me transformou numa voz. Faltam pensadores no nosso tempo. Dedinho de profeta para cima. Bata na cuca do seu irmão, na cabeça dele, diga que Deus abra a sua mente e te faça pensar. Diga, ainda que custe caro, podem matar o profeta, mas não podem matar as profecias que saíram dos lábios dele. Profetiza! Aramasui cantorou barabadagasheria naramahai. Vou lhe contar agora o que Deus faz quando os grandes não querem. Deus pega o lixo. E o lixo daquele tempo era um tal Saulo de Tarso. Eu disse que Deus pegou o caminho contrário. Imagine você quando era vivo Leonel Brizola e Roberto Marinho. Imagine Leonel Brizola ir para a Globo e dizer assim, eu estou aqui. Eu também estou aqui. Ou ele dizer assim, a Globo é o melhor canal que tem, Roberto Marinho é um anjo. Quem conhece política sabe do que eu estou falando. Impossível. Roberto Marinho e Leonel Brizola era como Deus e o diabo. Imagine Roberto Marinho chamar Leonel Brizola para fazer propaganda da Globo. Era suicídio. Imagine uma empresa de cigarro chamar o Ronaldo ou o Ronaldinho para fazer propaganda de cigarro. Ia falir, porque o atleta não fuma. Olha o que Deus faz. Para propagar o cristianismo, ele pega o pior. Ele pegou o pior homem, Saulo de Tarso, matador de crente, assassino. Quando a luz explode na cara do baixinho, ele cai no chão, 3 dias sem ver. 3 dias de jejum. Deus vai olhando, sondando o coração dele por 3 dias, e diz, agora ele está pronto, porque ele já se arrependeu. Deus vai lá na casa de um tal de Ananias, o profeta bambambam da época, homem de Deus, santo até o tutano. E Deus diz, Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita. É melhor fazer essa voz do que fazer a voz de Bob Esponja, né? Ei, Patrick. Eu só sei que o profeta, quando ouve a voz de Deus, ele chora, ele se emociona, ele é alegre, diz, amém, Deus, estou indo, Senhor, é na rua chamada direita. Quando ele põe a mão na maçaneta da porta, ele lembra, Senhor, qual o nome do homem que eu vou ungir? E Deus diz lá de cima, Saulo de Tarso. Ananias olha para cima, fecha a porta, olha para fora para ver se não tem ninguém ouvindo a voz de Deus. O Senhor enlouqueceu? Por quê?
Saulo, aquele. Mas ele é um assassino. Mas é ele. Mas ele vai fazer coisa ruim com a gente. Eu escolhi ele. Mas Senhor, Deus se levanta no céu, se ajeita no dedo, cala a boca. Você é criatura, eu sou criador, não discute comigo. Você é empregado, eu sou patrão, não discute comigo. Ele não presta para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Sabe quando eu vejo que Deus tem uma chamada na vida de alguém? Quando todo mundo diz que não. Quando todo mundo te nega as oportunidades, nega a sua chance, nega para você isso, aquilo. Tem um menino lá na igreja onde eu estou presidindo, que há 2 sábados atrás, na Arena Jovem, deram para ele a oportunidade e a moçada caiu na gargalhada, porque ele é engraçado, ele prega, pula, grita. E quando eu cheguei, o pessoal, pastor, o menino aqui deu um show, mas rapaz, ele é muito engraçado, e todo mundo debochando. Eu mandei chamar o menino na minha sala. Eu falei, ajoelha aqui. Eu botei minhas 2 mãos em cima dele e disse, vai nessa tua força. Porque é assim que Deus vai te usar. Quando todo mundo diz não, Deus diz sim. Deus anda na avenida contrária. Deus nada contra a correnteza. E detalhe, hein? Deus só te trouxe hoje aqui porque Ele está me dizendo que você é esse, rejeitado por Deus e todo mundo. O Deus que eu estou dizendo é o Deus com D minúsculo lá da sua igreja. Porque o seu pastor pensa que é Deus. Não esqueceram de falar para ele que ele não é o 4º membro da Trindade ainda. Mas escute, eu profetizo em nome de Jesus, que se Deus te trouxe para cá, não me interessa o seu passado, Ele vai te pegar, vai te lapidar, vai burilar, vai te apertar e vai te preparar para uma obra tão grande. Eu repito, uma obra tão grande. Eu repito, uma obra tão grande. Eu repito, uma obra tão grande que púlpitos como esse aqui serão pequenos para você pregar ainda. Recebe essa profecia, cata ela. A história de Paulo prova que é possível você ser esse crente ruim, esse crente assassino, perseguidor, palavra pesada, duro de coração, e ter num culto como esse um encontro com a glória de Deus. E depois do encontro com a glória de Deus, não pense que vão te aceitar, vão te rejeitar. Mas quando vier a rejeição, comece a dizer para si mesmo, eu estou no caminho certo. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Aquilo que não custa nada também não vale nada. Quando Paulo foi curado pela oração de Ananias, e Ananias fez questão de dizer, porque quando Ananias orou por Paulo, Paulo já saiu pregando. Como ele saiu pregando, ele chamou a atenção da cidade inteira. Lá vem o pastor presidente da igreja, Pedro. Quem foi que orou por ele? Ananias disse, fui eu, mas foi Deus que apareceu para ele. Ananias jogou a culpa, foi Deus que mandou eu fazer. Imagina ele dizendo, digo eu, não a Bíblia, eu também não queria. Mas quando o homem lá em cima quer, quem impede? Se ajeita na cadeira aí, murcha a barriga, estufa o peito, bate a mãozinha aqui assim, olha para o seu lado esquerdo e direito e diga, vão ter que me engolir ainda. Os homens não me aceitaram, mas Deus se apaixonou por mim. Quem acredita nisso? Então dá um grito de glória, tira essa tristeza do rosto. Deus escolheu a sua vida. Aleluia. E aí, pastor, e aí? Que quando Pedro conheceu a figura de Paulo, Pedro até tentou ser forte, mas quando ele viu um homem pequeno, uma inteligência aguçada e agora cheio do Espírito Santo, o que Pedro faz é desumano. E eu tenho coragem de falar, você nunca vai ouvir ninguém falar sobre isso, porque parece que depõe contra a nossa fé. Mas o que Pedro faz, Levi, é desumano. Pedro chama Paulo e diz assim, irmão Paulo, a sua pregação provocou um distúrbio na cidade. Se o senhor continuar conosco, vai chamar a atenção do clero, ou do alto clero e também de todos os romanos. É melhor que o senhor volte para a sua cidade e espera a poeira baixar. Quando a poeira baixar, a gente vai lá conversar. E como Paulo estava emocionado, conhecendo Pedro, pai da igreja ali, acreditou. E foi. Ele só estava esperando a poeira.
Só que eu acho que Pedro jogou com palavras, porque naquela época não tinha estrada de pavimentada, era tudo de terra. A poeira não ia baixar nunca. Só pode ser. Ele foi para a cidade de Tarsis. E quando ele entrou em Tarsis, ele arrumou um problema. Pergunte qual? Ele traiu César. Ele traiu o judaísmo. Ele perdeu o emprego. Ele traiu as raízes da família. A família deserdou ele. Ele perdeu a atenção de todos. Como ele perdeu a atenção de todo mundo que antigamente aplaudiam ele, ele teve que se virar. E na cidade de Tarsis, um moço que passou anos aos pés do Dr. Gamaliel e tinha uma inteligência aguçada, é obrigado a aprender a mexer com agulhas e fabricar tendas. Mas até aprender a profissão, que não era nada fácil, ele passou fome. Por que você acha que um dia, quando questionaram sobre a fé dele, ele disse: nada me separa do amor de Cristo, nem a necessidade, nem a fartura. Eu sei padecer necessidade, e também sei ter em abundância. Nada me separa do amor de Cristo. Você promete que não vai se escandalizar? Diga para o seu irmão, não se escandalize. Sabe quanto tempo ele ficou escondido em Tarsis, sem ouvir Pedro e ninguém visitá-lo? 14 anos. Paulo foi abandonado durante 14 anos. Durante 14 anos, o moço que se converteu porque Deus o vocacionou, foi simplesmente expurgado do meio da igreja. A alta liderança não viu nele o potentado de glória. Ninguém teve piedade, nem perguntaram se ele ia passar fome ou não. Simplesmente jogaram a responsabilidade em cima dele e mandaram ele que fosse cuidar da vida dele. E é aqui que eu quero aprender com ele. Porque nesse período de 14 anos, isolado da igreja, isolado da sua fé antiga que era o judaísmo, sem ter ninguém para ajudar, ele teve que se virar. E em momentos de luta como essa, onde todos nos abandonam, a tendência é nós nos decepcionarmos com a fé e abandonarmos a nossa fé. Tem pessoas que deixaram Cristo por muito menos. Tem pessoas aqui que saíram das suas igrejas porque alguém pisou no seu calo. Tem gente que saiu da sua igreja por causa de um quimba de cigarro fumado. Porque hoje as pessoas trocam de igreja como se trocasse de roupa. Se decepciona muito fácil. Ele ficou 14 anos sem sustento. 14 anos sem amigos. 14 anos abandonado. E a fé dele nunca esmoreceu. 14 anos depois, um belo dia, batem na tenda dele. Quando ele olha, um velho. O nome dele é Barnabé. E Barnabé se apresenta assim: eu sou Barnabé, recebi da mão de Pedro uma igreja para pastorear. Só que as igrejas grandes estavam na mão dos grandes. E davam para esses Barnabés da vida uma igrejinha chulé. Desculpe a expressão. A igreja de Antioquia, a qual Barnabé foi pastorear, era uma igreja pequena. E dentro dela só tinham pessoas com a pele negra. Eram pessoas segregadas. Eram pessoas que sofriam preconceito dentro da própria igreja. E ninguém queria ir para lá, nenhum grande queria ir para lá. Então mandaram Barnabé, só que Barnabé tinha a hombridade de dizer assim: eu não sei pregar. Com certeza Barnabé tinha dado uma oferta alta, um dízimo alto. Com certeza ele era amigo de alguém, porque foi levantado para isso. Mas ele não tinha chamado, ele teve coragem de assumir: não tenho. Então ele foi lá chamar alguém que sabia pregar. Ele lembrava da pregação de Paulo, 14 anos antes. Quando ele olhou nos olhos de Paulo, sofrendo, 14 anos depois, ele já não era mais um jovenzinho. Ele estava com quase 50. E você acha que seu ministério está atrasado? Você acha que a sua chamada terminou porque te esqueceram há um mês, um ano, 2 anos? Aprenda com ele. Por que você acha que eu gosto de baixinho? Todo baixinho é invocado. Todo baixinho é invocado. Quando você diz não, é aí que ele diz: agora sim, é agora que eu vou. 14 anos depois, vem Barnabé e diz assim: irmão Paulo, você quer trabalhar comigo? Ele não fez a pergunta 2 vezes. Paulo foi derrubando a tenda, pegando tudo, vamos embora. Vamos embora. Estou esperando faz 14 anos. Eu estou no óleo faz 14 anos. Estou numa unção lascada aqui. Quando eu abri a boca, é demônio saindo correndo, é paralítico andando, cego vendo, mudo falando, paralítico andando. Eu profetizo que essa unção vai vir sobre a sua vida.
Se eu fosse você, eu pegava toda a rejeição que você anda sofrendo na igreja, toda a luta que você anda sofrendo no seu ministério, e guardava, acumulava ela. Escute, a pressão gera poder. Vou repetir, pressão gera poder. Repete comigo, igreja, pressão gera poder. Você crê nisso? É na hora da luta que o líder desponta. Não dizem por aí que a ocasião faz o ladrão? Pois é a luta que faz o líder. É a dificuldade que faz o ungido e a ungida do Senhor. Eu não estou pregando aqui para gente que não tinha mais o que fazer nessa segunda-feira. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que estão sendo pressionados pelo sistema religioso, estão sendo pressionados pelo sistema capitalista. E você tem duas escolhas: ou desvia, ou deixa Deus te usar com uma força e uma potência jamais vista. Como eu sei que você não vai desviar, se segura, porque você vai voltar para sua casa e para sua igreja na unção de uma leoa parida. Nada para diante de você e nada te faz parar mais. Concorda comigo? Então dá um grito mais alto do que esse aí. Concorda comigo aí em cima? Ô glória! O corpo já está arrepiado aqui. Ele está começando a fazer aqui o que ele fez em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Pergunte o que? Ele se levantou e começou a andar no meio dos castiçais. Eu estou olhando para castiçais aqui. Alguns estão apagados, pois o sacerdote de Israel vai acender de novo a lâmpada. Jesus está com a espevitadeira dele hoje, está limpando as canaletas do seu castiçal, está arrancando a borra da religião antiga. O fogo que vai pegar hoje é um fogo novo. Não tem bombeiro do inferno que apague a sua chamada. "14 anos acumulados." Eita, eu queria estar no primeiro culto que Paulo pregou. Pense num homem ungido. A pregação dele em Antioquia virou a cidade do avesso. Em 2 meses a igreja explodiu em crescimento, e ele começou a ir para onde ninguém tinha coragem de ir. Ele empenhou a sua primeira viagem missionária e prega aqui, ali, acolá, e vai fazendo aquela avalanche de glória. De repente a notícia chega lá em Jerusalém. Os crentes ricos que vão fazer veraneio em Jerusalém chegam lá e dizem assim: olha, apóstolo Pedro, pastor Pedro, negócio lá para a nossa banda de Tessalônica, Colossos, está lindo. Por quê? O apóstolo Paulo está numa unção. Pedro ficou endemoniado. Apóstolo o quê? Como é que é? Quem é que está pregando aí? Apóstolo Paulo? Que apóstolo é esse? A arrogância do espírito religioso. Pedro era santo, era um homem de Deus, mas antes de ser de Deus era homem. Nunca se esqueça disso. Guarde essa formulazinha e você nunca se escandaliza. Todo homem de Deus, antes de ser de Deus, a palavrinha na frente é homem. E a palavra homem vem de humus. Humus vem de terra, barro, falha. Quem constituiu ele por apóstolo? Pedro mandou buscar Paulo onde ele estava para vir. E Paulo passou pelo sistema. O concílio da igreja de Jerusalém. Os homens mais santos e sábios que andaram ao lado de Jesus, doutor Marco, estão olhando aos olhos de Paulo. Um baixinho de 1,5 metro, uma cabeça desse tamanho. E Pedro se levanta: irmão Paulo, quais são as suas credenciais de apóstolo? Quem te consagrou a apóstolo? Ó, Paulo de cabecinha baixa e levantando: irmão Pedro, Cefas, eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não é lícito nem para você eu contar. Não entendeu? Vou repetir. Quem te consagrou apóstolo, Paulo? Irmão Cefas, eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi até o 3º céu. Não sei se no corpo ou se fora do corpo. Eu sei que ele viu coisas lá em cima fantásticas que não é lícito contar nem para você. Não entendeu? Vou repetir.
Quando a religião humana começa a perguntar quem são as credenciais, quem foi que te consagrou, por que você prega, por que você está curando, por que você está orando, Jesus está batizando, eles não entendem, porque para eles tem que ser tudo dentro de uma forma. Para eles ungido nasce tudo do mesmo jeito, e o meu Deus não trabalha com formas, Ele trabalha com formas. Cada um Ele tem uma maneira de tratar. Se fôssemos feitos todos dentro de uma forma só, seríamos todos iguais. A beleza do Evangelho está nas diferenças. A beleza da mão está na diferença dos tamanhos e dos formatos dos dedos. A beleza da nossa fé está nisso. Paulo foi gerado no céu. Por que você acha que tudo que ele pregava, ele dizia assim, ó, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Num sermão na igreja de Corinto, quando alguém foi aplaudir, ele dizia assim, nossa, isso aí você aprendeu ou com Pedro ou com Gamaliel. Paulo levantou e disse, nada disso, senhoras e senhores. Tudo que eu aqui vos falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana, jamais. Tudo que eu preguei aqui, eu preguei em demonstração de Espírito e poder de Deus. Eu imagino Paulo dizendo, quando você me segregou, Cefas, quando o clero não me aceitou, quando o ministério não me quis, quando a igreja não me quis, e me jogaram para os cachorros lá no meio de Tarsis, Jesus teve piedade de mim. Como vocês não quiseram me ensinar a teologia bíblica, Jesus veio e arrebatou meu espírito e disse, se na terra não tem escola de teologia para você, eu te levo para a teologia do céu, eu te ensino aquilo que os olhos não podem ver. Foi por isso que Paulo pregou, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que são apaixonados por Ele. Aprenda com Ele nessa noite. Quer receber revelações? Ame a Deus mais do que você ama a igreja. Quer receber de Deus poder e unção? Ame a presença do Espírito Santo mais do que a liturgia da igreja. Eu falo debaixo de uma unção pesada. Eu sinto a Shekinah de Deus começando a trovejar aqui dentro dessa igreja. Enquanto você amar mais a placa, mais a denominação, mais os costumes, mais as doutrinas estabelecidas, você nunca verá a glória da plenitude de Deus. Para Deus te dar aquilo que Ele não te deu, você tem que começar a fazer aquilo que você não fez. Para Ele te levar onde você nunca foi, você tem que desejar. E para desejar você tem que ter coragem. Eu disse que tem que ter o quê? Não ouvi direito. Deus não revela a sua plenitude para covardes. Deus não revela a sua unção para covardes. Veja que todo pregador, todo cantor, todo pastor intrépido, que é de destaque, é porque ele é meio louco. Está aí uma coisa que Deus ama. Deus é apaixonado por gente doida. Deus ama gente maluca. Deus é apaixonado por gente atrevida. Sabe por que Ele não revela para você? E não se revela para você porque você vem para o culto muito metódico. Você é muito religioso. Você senta no culto e fica filosofando. To be or not to be, that's the question. Você vem para a reunião e ao invés de ouvir o que eu estou falando, você só escuta. Ao invés de tentar se ligar em Deus e dizer, fala comigo, Deus, você está tentando ver os meus erros, as minhas falhas, para depois conjecturar, e talvez até montar um blog na internet contra essa mensagem depois. Você pode fazer o que quiser, tudo isso demonstra só uma coisa: você é fraco e covarde. E todo fraco, covarde, ele acaba sendo invejoso. Os que te perseguem porque eles viram em você aquilo que nem você viu ainda. O invejoso tem esse dom, ele sabe que ele nunca vai chegar lá, e quando ele vê alguém chegando, ele diz, não chega também. Eu repreendo esse espírito de coveiros do demônio, que querem sepultar a sua chamada, a sua história, que querem sepultar o talento que Deus te deu. Deus vai te levantar, queira o diabo ou não, queira os homens ou não, queira os anjos ou não. Você escapa de um raio, mas não escapa de um ministério de fogo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então, pelo amor de Deus, demonstra que você quer, pelo menos.
Para de me olhar com essa cara feia, parecendo que comeu giló antes de vir para cá. Você foi batizado num pote de vinagre, é? Eu repreendo esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Eu repreendo essa boca travada, essa língua de ferro. Adore a Jesus de Nazaré comigo. Chega de mesmices. Chega de mesmos crentes, chega de mesmas mensagens. É hora de darmos uma reviravolta. É hora de São Paulo saber que tem crentes canelas de fogo ainda. Deus vai levantar a sua vida. Recebe essa palavra? Paulo chegou por último. Oh, Deus está abrindo um fax. Está mandando um fax para cá. Paulo foi o último dos apóstolos. Chegou por último. E Deus deu para ele o que não deu para mais ninguém. Aqueles que acharam que estavam te impedindo, estavam te abençoando e não sabiam. Deixa todo mundo chegar na sua frente. Na hora que Deus te levantar, ai, Jesus de Nazaré. Os últimos serão os primeiros. Eu sei que tem gente que está entendendo o que Deus está falando com ele aqui nessa noite. Eu disse, se você quiser cura, quiser dinheiro, quiser um casamento, você tem que atravessar a avenida e tem uma igreja ali do outro lado, que a proposta deles é essa. Quer bênção financeira, quer ser curado, quer ser isso, vai de lá de lá. Essa campanha não é para isso. A nossa campanha aqui é para resgatar o princípio da palavra. Estamos buscando primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, Deus, estou sentindo um cheiro de glória. Já não estou vendo mais homem e mulher na minha frente. Estou vendo brasas de fogo tiradas do trono de Deus. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Eu termino esse sermão dizendo que se o meu Deus levantou Saulo e transformou ele em Paulo, nada impede Deus de levantar a sua vida também. Só um conselho: deseje intensamente. Não pare para ouvir derrotados. Se alimente de pessoas ou da experiência de pessoas que conhecem Deus. Reveja os amigos que andam do seu lado. Reveja as pessoas que sentam do seu lado no culto. Reveja a igreja onde você tem congregado. Você tem que fazer decisões. Tomar decisões não é nada fácil, mas é preciso. Esse é o DDD divino. Decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. É você quem escolhe passar o resto da vida como membro de banco, porque o seu final vai ser muito semelhante ao do seu querido amigo banco, porque banco é banco. Pode ser o trono do Papa, cheio de pedras cravejadas, de ouro, marfim, veludo, penas de ganso. Pode ser a cadeira do salão oval da Casa Branca, onde Barack Obama senta. A cadeira mais desejada do mundo. Banco, poltrona e cadeira só serve para uma coisa: para alguém sentar em cima. Quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu sabia o que eu queria. Eu olhei dentro da igreja, eu vi todo mundo sentado, eu vi gente com as mãozinhas para cima chorando, mas eu vi um homem falando lá na frente. Eu disse: é lá que eu quero chegar. Eu disse: eu quero chegar lá. Tracei o meu caminho, sofri igual sovaco de aleijado, mas cheguei.
Já tentaram me matar um monte de vezes. Até conseguiram algumas vezes. Mas é só 3 dias morto. Domingo de manhã, quando vão lá chorar no sepultura, a pedra está rolada. E alguém diz: não procure aquele que está vivo entre os mortos. Ele já ressuscitou. Deus quer levantar a sua vida nessa unção dessa noite. E eu profetizo que você nunca mais será o mesmo se crer na pregação que eu fiz nesse lugar aqui. Quantos têm chamada de Deus? Fiquem de pé, por gentileza. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Segure firme na mão dela. Aquele pessoal que canta foi embora? Estão aí? O pessoal que canta está aí? Estão aí? Mas tem que ser rapidinho. Você conhece a marca da promessa? Toca aí para mim a marca da promessa. Eu quero ver eles me ajudarem a cantar aqui. Pegue na mão do seu irmão. E se alguém sair antes da bênção apostólica, você, por favor, dá um cascudo na cabeça da pessoa para mim. Isso aqui não é feira que você vem, pega o que quer e vai embora. Isso aqui é uma igreja. Temos que respeitar a liturgia da nossa essência. Só em terreiro de macumba as pessoas respeitam. Lá ninguém vai embora antes que o último espírito desencarne. Você está debaixo da Shekinah divina. Não espere eu fazer movimentos, eu começar a gritar, ou usar a potência da minha voz. É você quem tem que trazer a atenção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Há anos atrás eu me sentava onde vocês estão. Eu estava aí também. Eu me destaquei dos demais porque eu tinha vontade, eu tinha desejo, eu não me importava do que iam dizer. Eu gritava mais que os outros, eu pulava mais que os outros. Eu ia até onde ninguém ia. Por isso cheguei onde poucos chegaram. Eu profetizo que se você quiser isso, vai agarrar a mão do seu irmão agora. Não, solte a mão, pega ele pelo braço. Traz ele perto de você, chacoalha ele, vê se ele está preso. Diga: você tem chamada? Diga: ninguém apaga a chamada que você tem. Só quem tem a marca da chamada dá um grito. Contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, as marcas da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Pai, onde houver um crente que há muito tempo não é renovado, renova ele agora, Senhor. Onde houver um crente que já é batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, Senhor. Onde houver alguém que há muito tempo, Senhor, está buscando e não recebeu ainda, batiza ele agora, Jesus. Queima, Senhor, mostra a sua glória, no nome de Jesus. Incline a sua cabeça, solte o braço do seu irmão por 1 minuto. O que eu vou fazer é muito rápido. Existem algumas pessoas que vieram nessa noite, que há muito tempo não tomam a Santa Ceia, que há muito tempo não frequentam mais a igreja. Existem algumas pessoas que estão no nosso meio, que receberam o apelido de desviados, e abraçaram ele dizendo: eu sou, assumiram. Saíram da igreja porque foram violentados na alma, foram excluídos, excomungados, não entenderam a sua fraqueza. Deus te trouxe hoje aqui nessa segunda-feira para refazer a aliança com você. Não existe coisa ruim demais que você tenha feito, Saulo, que Deus não possa nessa noite te transformar em um Paulo. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e voltar para Jesus aqui perto de mim, eu vou orar pela sua vida nessa noite. E tudo aquilo que roubaram de você, Deus vai te devolver.
E aqueles que riram e debocharam de você, quando verem Deus te levantar, ai meu Deus do céu. Isso, vem chorando. Ah, meu Deus! Assim, ó. Eu tenho a marca da promessa. Vai. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Recebe de volta a sua chamada. Recebe a sua chamada de volta. Promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai impedir? É fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus, Deus de Israel, Deus dessa igreja. Aqui na minha frente, Senhor, estão dezenas de vidas. Possivelmente estavam sem propósito. Possivelmente estavam desregrados e desgarrados. Mas tiveram coragem de atravessar o meio da igreja e vieram à frente. Caia sobre eles nesta noite o seu temor. E esse temor traga o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados traga a segurança do dia do arrebatamento. Sangue. Eu profetizo que todos os projetos do Senhor permanecem na vida deles. E que depois dessa noite, o Senhor vai fazer como fez na vida de Paulo. Vai acelerar o processo. E aqueles que perseguiram, que excluíram, que não acreditaram neles, Pai, quando acordarem, vão estar assistindo eles na televisão, vão estar vendo programas de TV, vão estar lendo livros que eles escreveram, vão estar dentro da igreja onde eles vão pastorear, porque eu profetizo que todas as suas promessas permanecem sobre eles. E a igreja diz amém. Eu queria que alguém desse um abraço neles e nós damos a Jesus uma linda salva de palmas. Quem pode abraçar eles aqui? Cadê o pessoal? Quem pode dar um abraço neles aqui por mim? Meu Deus, ninguém vai vir nem para dar um abraço. Vocês que estão aqui perto, dê um abraço neles para mim. Oh, aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Só quem crê nisso, dê um grito de glória. Levante a mão direita para o céu comigo. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha chamada, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu conto até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima.
Lucas 10:19, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ninguém tira o que Deus te deu. 1,5. A chamada é sua e ponto final. 2, Deus visitará a sua família por causa da sua atitude nessa noite. 2,5. Eu me encontro com você pelos púlpitos do Brasil e do mundo pregando ainda. 2,75. Satanás é um derrotado. 3, jogue no chão, piso em cima. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez minha. Aleluia! Se Ele mandar diante dos meus olhos. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e pular? Vai nessa tua força e livra a sua casa e a sua geração da perdição e da morte. Amém.